Você já se perguntou por que alguns homens simplesmente desaparecem? Mesmo quando tudo parecia perfeito, quando havia conexão, entrega, intensidade e, de repente, silêncio, vazio, aquela sensação sufocante de impotência. O coração dispara, a mente não para de se perguntar: o que aconteceu? Ele estava ali, envolvido, interessado, presente, e então, como quem some na neblina, ele desaparece. E você fica ali, olhando para o telefone, buscando sinais, pistas, respostas. A mente inquieta tenta entender, e o peito dói como se fosse se partir. Se você já sentiu isso, se já experimentou esse abismo silencioso que se abre, saiba que você não está sozinha. Centenas, milhares, milhões de mulheres passam anos, décadas, tentando entender a mente masculina, tentando decifrar o enigma, tentando responder uma pergunta cruel. Por que eles se afastam? Justamente quando tudo parecia perfeito. Mas o que poucas sabem é que talvez estejam olhando para o lugar errado. Existe um conhecimento, tão poderoso quanto negligenciado, sobre a psique humana. Um segredo desconcertante, revelado não pela psicologia moderna, mas por um dos maiores filósofos da história, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, profundamente mergulhado nas dores, nas contradições e nos impulsos mais sombrios da natureza humana, nos mostrou que os desejos, as fugas, os apegos e os afastamentos não são guiados pela lógica, não são guiados pela razão, são guiados pelo inconsciente, pelo que ele chamava de vontade cega da vida, uma força irracional poderosa que habita cada ser humano, especialmente o homem, e que molda tudo: desejos, obsessões e também os afastamentos. Por isso, não se trata de palavras, não se trata de mensagens, não se trata de conversas. É mais profundo, muito mais profundo. Você já sentiu aquele arrepio gelado percorrendo a espinha? Quando percebe que ele está se distanciando, as mensagens começam a sumir, os olhares perdem o brilho, o silêncio se torna mais presente do que qualquer palavra. E então, aquele medo surge, sufocante, incômodo, cruel. Estou perdendo ele. O que eu vou te revelar hoje vai contra absolutamente tudo que você provavelmente ouviu sobre relacionamentos. Isso não é sobre manipulação, não é sobre joguinhos baratos. É sobre algo infinitamente mais poderoso. É sobre entender as leis ocultas que regem o desejo masculino. Arthur Schopenhauer nos mostrou que a psique humana é conduzida por forças irracionais inconscientes que operam abaixo da superfície. E entender como essas forças atuam é literalmente ter nas mãos a chave para acessar a mente de qualquer homem, não para forçá-lo, mas para acionar dentro dele uma obsessão legítima, profunda, por você. Imagine e responda com sinceridade: o que você faria se descobrisse que existe um caminho real, verdadeiro, quase irrefutável, para despertar no homem que você ama um desejo tão forte, tão profundo, que ele se torna incapaz de te ignorar? Mas atenção, não é através de jogos superficiais, é através de uma conexão visceral com os arquétipos ocultos, que moldam o desejo, o apego e a paixão masculina. E eu posso te dizer isso, porque eu estive exatamente onde você está agora, depois de viver, não um nem dois, mas 3 relacionamentos desmoronando diante dos meus olhos. Eu percebi que estava presa em padrões, repetindo ciclos que eu sequer compreendia. Foi então que mergulhei nos estudos mais profundos da mente humana, não nas fórmulas rasas da autoajuda, mas nos textos, nas dores e nas verdades desconfortáveis reveladas por Schopenhauer. E o que descobri mudou absolutamente tudo. Descobri que existe, sim, um conjunto de 7 gatilhos psicológicos ocultos, capazes de despertar no homem um desejo que vai além da razão. Não é sobre ciúmes superficiais, é sobre ativar dentro dele aquilo que Schopenhauer chamava de a vontade no seu estado mais bruto. É despertar aquele impulso ancestral, primitivo, quase animal, que faz o homem lutar, proteger e se vincular profundamente quando percebe que está na iminência de perder algo ou alguém de valor inestimável. Prepare-se, porque hoje
Você vai iniciar uma jornada ao interior mais sombrio, mais oculto e mais poderoso da mente masculina. O que eu vou te ensinar aqui não se aprende em revistas, não está nos livros comuns e, definitivamente, não é o que te contaram sobre amor. Isso é conhecimento ancestral, é compreensão filosófica, psicológica e brutalmente honesta dos arquétipos universais que governam não só a mente dos homens, mas toda a experiência humana. E a verdade nua, crua e desconfortável é: fazer um homem sentir ciúmes da forma correta é uma das chaves mais poderosas para despertar nele não apenas desejo, mas uma devoção irracional e incontrolável. E eu vou te mostrar nos próximos minutos exatamente como fazer isso. Mas antes, se você sente que esse conhecimento tem o poder real de transformar sua vida amorosa, se você está preparada para romper com tudo que te ensinaram até hoje, eu quero que você faça duas coisas agora. Primeiro, se inscreva no canal. E segundo, escreva aqui nos comentários uma única palavra: sombra, porque é exatamente na sombra, nesse lado oculto, inconsciente e desconhecido, que vivem os desejos, os medos, as fugas e também as amarras invisíveis que conectam um homem a uma mulher. E cada vez que você escreve essa palavra, você está não só se comprometendo com sua transformação interna, mas também dando o primeiro passo para que ele veja você de uma forma que ele jamais será capaz de esquecer. Vamos começar? Agora, prepare-se, porque nós vamos mergulhar em um conhecimento ancestral, brutalmente honesto. Um conhecimento que pouquíssimas mulheres no mundo têm acesso. Se você deseja de fato entender como despertar um desejo avassalador, profundo, quase irracional, dentro de um homem, então você precisa, antes, compreender algo que o filósofo Arthur Schopenhauer revelou sobre a natureza humana. Schopenhauer, ao contrário de muitos pensadores otimistas, teve a coragem de olhar para a alma humana e enxergar sua face mais crua, mais sombria, mais verdadeira. Ele nos mostrou que, por trás de cada escolha, de cada apego, de cada paixão, existe uma força cega, irracional, implacável, a vontade. Essa vontade não pensa, ela não reflete, ela apenas deseja, ela exige, ela persegue, ela toma. E dentro da psique masculina, essa vontade assume uma forma muito específica, profundamente enraizada na biologia, na evolução e no inconsciente coletivo, a forma do caçador. Desde os primórdios da humanidade, o homem foi moldado para caçar, para perseguir, para conquistar. É uma programação que não desapareceu. Ela vive, escondida, pulsando, dentro de cada homem que você conhece. Você se lembra daquele início de relacionamento? Aquela fase em que ele te procurava incessantemente, mandava mensagens sem parar, ligava, perguntava, queria saber onde você estava, o que fazia, com quem estava. Aquele fogo, aquela intensidade, aquela perseguição deliciosa. Pois saiba, não foi acaso. Você havia, sem perceber, ativado dentro dele o arquétipo do caçador. Mas então, o que aconteceu? Por que de repente essa chama começou a morrer? Simples. Porque, na percepção inconsciente dele, a caça foi conquistada. E aquilo que é conquistado perde valor. É cruel, mas é absolutamente verdadeiro. E aqui está o primeiro segredo, o primeiro gatilho psicológico para despertar nele um ciúme poderoso, visceral e, ao mesmo tempo, uma atração quase obsessiva. Este segredo não é sobre joguinhos infantis, não é sobre manipular, é sobre compreender e ativar os códigos ocultos que regem a alma masculina. A primeira técnica se chama presença misteriosa. Arthur Schopenhauer dizia que a ausência estimula o desejo, assim como o vento atiça o fogo. O mistério, o não saber, é, para a mente masculina, combustível. Quando tudo se torna previsível, quando tudo está garantido, algo morre dentro dele. Por isso você precisa aprender a não estar
completamente disponível. E atenção, não é desaparecer, não é ignorar, não é sumir por dias, é criar pequenos vazios, espaços onde ele precise lidar com sua ausência, onde ele sinta sua falta, onde a mente dele comece a trabalhar contra ele mesmo. Por exemplo, uma noite para você, sem dar grandes explicações. Um final de semana com amigas, sem justificar cada detalhe. Ou iniciar um hobby, um projeto, uma atividade que não inclua ele. Sabe o que acontece nesse exato momento? A mente dele odeia o vazio, e esse vazio será preenchido, não com verdades, mas com a imaginação dele. Ele começará de forma quase automática a criar narrativas dentro da própria cabeça. Onde ela está? Com quem? Ela está feliz? Sem mim? E quando isso acontece, o arquétipo do caçador desperta novamente. Porque agora existe incerteza. E onde há incerteza, nasce o desejo. Quer um exemplo real? Uma aluna minha, Mariana, 47 anos, casada há 15 anos. Um casamento morno, previsível, quase morto emocionalmente. Ela começou a aplicar essa técnica. Uma noite por semana, era só dela, sem grandes explicações. Apenas, vou sair. Na primeira semana, ele não reagiu. Na segunda, estranhou. Na terceira, começou a perguntar onde ela ia, com quem, e de repente passou a observar ela de uma forma que não fazia há anos. O olhar dele mudou. O interesse voltou. Porque o fogo só existe quando há oxigênio. E o oxigênio, aqui, se chama mistério. E agora, vem algo ainda mais profundo. A segunda técnica, a mais poderosa, a que não desperta apenas o desejo carnal, mas ativa o vínculo emocional mais profundo que um homem pode experimentar. A evocação da ânima. Schopenhauer falava de forma dura e direta sobre isso. Ele dizia que todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, um ideal, uma representação quase mística do que para ele significa a mulher. Quando você acessa essa imagem dentro dele, quando você se torna essa figura simbólica, arquetípica, transcendental, você deixa de ser apenas uma mulher comum e se torna uma presença inesquecível, um portal para algo que ele nem sabe nomear, mas que o atrai de forma incontrolável, porque no fundo, ele não deseja você, ele deseja o que você ativa dentro dele, o reflexo da própria alma, que ele não sabe compreender. Quando você desperta essa imagem, você não é mais apenas uma pessoa na vida dele, você se torna a mulher que ele compara com todas as outras, a mulher que ocupa seus pensamentos antes de dormir, a mulher que ele teme perder mais do que qualquer coisa, a mulher que ele compara com todas as outras, a mulher que ocupa seus pensamentos antes de dormir, a mulher que ele teme perder mais do que qualquer coisa. E sim, existe um caminho para se tornar isso, e eu vou te guiar. Agora, nós vamos mais fundo, entrar no coração desse conhecimento ancestral, um conhecimento que a esmagadora maioria das mulheres jamais vai conhecer. Se você deseja, de verdade, não apenas entender, mas dominar aquilo que desperta no homem um desejo quase obsessivo, então precisa compreender uma das maiores verdades que Arthur Schopenhauer revelou ao mundo. Para Schopenhauer, a vida humana não é guiada pela razão, pela lógica nem pelo amor idealizado, mas por uma força cega, selvagem, implacável, à vontade, uma força que habita cada ser, uma fome insaciável, que faz o homem buscar, perseguir, desejar e muitas vezes sofrer. Dentro dessa vontade, no universo masculino, existe uma programação ancestral. Uma programação que veio dos tempos em que o homem precisava caçar, proteger, competir e conquistar. Para sobreviver, o homem é atraído pelo movimento, pelo desafio, pelo que não possui, pelo que escapa, pelo que ameaça. Partir, quando uma mulher se torna estática, previsível, garantida, o desejo, inevitavelmente, começa a morrer. Por isso,
A terceira chave desse jogo invisível se chama transformação sutil. Mude, surpreenda, quebre a expectativa que ele tem sobre você. Um novo corte de cabelo, uma forma completamente diferente de se vestir, um perfume que ele nunca sentiu em você antes. Ou, mais poderoso que tudo isso, uma nova habilidade, uma nova paixão, um novo projeto. Aqui, não é a mudança externa que importa, é o movimento. É a mensagem silenciosa que sua transformação envia diretamente para o inconsciente dele. Eu estou em constante evolução, com você ou sem você. E isso ativa dentro dele um medo primitivo. O medo de que, se ele não se mover, se ele não acordar, outro homem pode levar você. Porque no fundo, Schopenhauer sabia, o homem não teme perder o que tem. Ele teme que outro conquiste aquilo que ele deixou de valorizar. Essa é a natureza brutal da vontade. A quarta técnica vai ainda mais fundo. Ela mexe diretamente com as camadas mais sombrias da psique masculina. Ela se chama sombra refletida. Schopenhauer, em sua visão profundamente realista da existência, dizia que cada ser humano carrega dentro de si não apenas seus desejos conscientes, mas também aquilo que ele reprime, aquilo que ele não quer olhar, aquilo que nega em si mesmo. E sabe de uma coisa? Os homens são extremamente sensíveis. Quando percebem que outros veem em você qualidades que eles próprios deixaram de enxergar. Por isso, a aplicação é simples e poderosa. Permita que outros homens notem. Permita-me que outros homens apreciem. Não de forma vulgar, não de forma desrespeitosa, mas através de interações sociais genuínas, onde sua inteligência, seu humor, sua presença, seu brilho sejam reconhecidos. Sabe o que acontece na mente dele quando isso ocorre? Ele pensa, mesmo que inconscientemente, espera, ela é minha, porque outros estão percebendo o tesouro que eu estava ignorando. É como se um espelho se erguesse diante dele, e de repente, ele enxerga o próprio descuido, o próprio erro, e isso ativa nele não apenas o desejo, mas também o medo mais arcaico, perder. Quer um exemplo real? Regina, 54 anos. Depois de 20 anos de casamento, ele já não a olhava mais como antes. Num evento social, ela simplesmente foi ela. Riu, brilhou, se permitiu estar viva. E um colega de trabalho a fez gargalhar. De verdade, o marido a observava, de longe. Naquela noite, ele a abraçou, de uma forma que não fazia há meses, e com um olhar cheio de fome disse: "Você estava iluminando aquela sala hoje. Isso não é magia, não é sorte, é biologia, é psicologia profunda, é vontade em movimento." E agora, chegamos à quarta técnica, a mais sutil, mas também uma das mais impactantes, o espelho da alma. Schopenhauer dizia que tudo que vemos no outro é, na verdade, uma projeção daquilo que carregamos dentro de nós. O homem, quando sente ciúmes, não está reagindo a você diretamente. Está reagindo às próprias inseguranças, aos próprios medos, à própria sombra. E aqui, você usa isso a seu favor. Mencione casualmente uma antiga paixão que apareceu nas redes sociais. Compartilhe, sem dar muita importância, que alguém te elogiou por algo que ele, há tempos, deixou de notar. Sabe aquele olhar que ele não te dá há meses? Aquele desejo que parecia ter morrido? Ele volta, porque naquele instante, ele se vê no espelho da própria mente. Ele percebe que, se ele não valorizar, alguém vai. Essas 4 primeiras técnicas são a base. Elas não são sobre manipular. Elas não são sobre enganar. São sobre despertar. Despertar nele forças ancestrais, que já existem. Forças que estavam adormecidas. E quando essas forças despertam, algo mágico e ao mesmo tempo profundamente biológico acontece. O homem que antes estava frio, distante, ausente, passa a olhar para você, com aquele olhar novamente. Aquele olhar de fome, de desejo, de necessidade. Não porque você jogou, não porque você mentiu, mas porque você tocou algo primordial na alma dele.
Arthur Schopenhauer dizia que o amor não passa de um ardil da vontade da vida para garantir a perpetuação da espécie. Mas, quando você entende esse ardil, quando você entende os códigos ocultos da atração, você não se torna vítima da vontade, você se torna mestra dela. E saiba, o que eu te revelei até aqui é só o começo. As próximas 3 técnicas não são sobre ciúmes superficiais, não são sobre desconforto momentâneo, são sobre criar uma obsessão saudável, um vínculo profundo, uma necessidade visceral que faz um homem querer comprometer cada fibra do próprio ser com você. E agora, chegamos à última técnica, a mais poderosa de todas, aquela que separa as mulheres comuns das inesquecíveis. Eu a chamo de o espelho da totalidade. Schopenhauer dizia que, por trás de toda busca humana, seja por amor, poder, dinheiro ou prazer, há apenas uma força real, a vontade. Uma força cega, irracional, selvagem, que habita todas as coisas vivas, que impulsiona, que deseja, que exige. Mas essa vontade não se satisfaz com pouco. O homem, mesmo que não saiba conscientemente, não busca apenas um corpo, uma companhia ou uma parceira. Ele busca inconscientemente acesso a partes de si mesmo, que não sabe encontrar sozinho. Ele busca aquilo que nele falta, aquilo que o completa, aquilo que reflete não só quem ele é, mas principalmente quem ele poderia se tornar. Quando uma mulher se torna esse espelho, ela não é mais apenas uma mulher. Ela se torna irrecusável, insubstituível, imortal na psique dele. E como se faz isso? Não é fingindo, não é manipulando, é vendo-o verdadeiramente. Vendo além da máscara que ele mostra ao mundo, além da força que esconde o medo, além do orgulho que encobre as feridas, além da lógica que abafa os sonhos. Você o olha e enxerga não só as virtudes óbvias, a força, a inteligência, a competência, mas também os medos silenciosos, o cansaço que ele nunca confessa, o vazio que às vezes tenta ignorar, os sonhos que ele arquivou para não se decepcionar. Quando ele se vê refletido nesse espelho, nesse olhar que não julga, não exige, não diminui, mas que revela, que ilumina, que honra tanto suas virtudes quanto suas fragilidades, algo profundamente primitivo acontece. Ele percebe que há partes dele que só existem quando ele está com você, e isso é muito mais poderoso do que ciúmes, muito mais forte do que desejo, muito mais profundo do que qualquer paixão passageira. É a percepção aterradora de que, se ele perde você, ele não perde só uma mulher. Ele perde acesso à melhor versão dele mesmo. Marina, 43 anos. Estava há 5 anos em um relacionamento que parecia estagnado. Numa noite, sentaram-se para uma conversa que começou trivial e se tornou transformadora. Ela, então, fez algo que nunca tinha feito. Olhou nos olhos dele e, sem rodeios, começou a descrever tudo aquilo que ele nunca conseguira ver em si mesmo. Pense, quantas mulheres vieram antes de você? Quantas de fato viveram relacionamentos onde seu verdadeiro valor foi visto, reconhecido, honrado? Quantas conheceram os segredos que hoje você está tendo acesso? Quantas morreram com seus desejos silenciados, com sua essência esmagada, com seus sonhos trancafiados no cárcere das expectativas alheias? Quando você aplica estas técnicas, não como truques, mas como expressões naturais de uma mulher que se tornou inteira, você não está apenas mudando sua história. Você está rompendo um ciclo. Está reescrevendo a história de todas as mulheres que vieram antes e de todas que ainda virão depois de você. Mas existe um risco, e ele é real, porque despertar forças inconscientes, mexer nas estruturas mais profundas da psique masculina, não é brincadeira. Você pode sim descobrir que este homem específico, não é capaz de te acompanhar. Às vezes, o ciúme que surge não revela amor, revela inseguranças doentias, controle, possessividade tóxica,
Outras vezes, ficará claro, como um raio que rompe a escuridão, que ele simplesmente não quer, não pode, ou não sabe crescer junto com você. E isso não é fracasso, não é derrota, é revelação. O universo, cruel em sua honestidade, mas compassivo em sua precisão, está te mostrando que você não nasceu para rastejar. Você nasceu para voar, e só pode voar ao lado de quem tem asas. Mas há outro lado desta moeda, um lado que beira o inexplicável. Estas técnicas, quando aplicadas de dentro para fora, quando nascem não da carência, mas da plenitude, elas não apenas transformam relacionamentos, elas ressuscitam o que parecia morto. Júlia, 49 anos, separada há quase um ano, não aplicou estes princípios com o desejo de reconquistar ninguém. Não, ela aplicou para se reconquistar, para se reencontrar com a mulher que o tempo, as dores e as decepções haviam soterrado. E então, 3 meses depois, ele apareceu. Você está diferente, disse ele. Há algo em você agora que me faz querer descobrir quem você realmente é. Eles recomeçaram, mas não como antes. Não no chão da mesmice, da acomodação, do automático. Recomeçaram num outro patamar de existência, onde amor não é prisão, é expansão. Envie este vídeo para uma mulher que você ama, para uma amiga, uma irmã, uma filha, uma mãe, porque às vezes, uma simples mensagem, um simples clique, pode mudar não só um relacionamento, pode mudar um destino inteiro. E lembre-se, nosso próximo vídeo te espera. Clique no card que aparece na sua tela e continue essa jornada, que não é apenas sobre amor, não é apenas sobre relacionamentos, é sobre libertação, sobre transcendência, sobre se tornar quem você nasceu para ser.